Cultivo Online, capítulo 77. Token de exame do Templo da Essência do Dragão. Yu-Hou entrou no jogo alguns momentos depois de Yuan. Estamos todos prontos para fazer este exame? Yu-Hou perguntou a eles. Exame? Xiaohua olhou para Yuan, pois ela não tinha ideia do que eles estavam falando. Yuan começou a explicar a Xiaohua seus planos para hoje e como eles participariam deste exame para se tornarem discípulos do Templo da Essência do Dragão. O irmão Tian vai se tornar um discípulo do Templo da Essência do Dragão? Mas seria muito mais eficiente para você permanecer como um cultivador renegado e encontrar recursos no deserto do que se juntar a uma seita, já que você terá que competir contra dezenas de milhares de discípulos da seita em busca de recursos, e os recursos que você obtém não são muito valiosos. Xiaohua disse a ele, achando seu propósito bastante intrigante e desnecessário. Eu sei o que você quer dizer, mas não estou me tornando um discípulo pelos recursos. Em vez disso, quero experimentar a vida como um cultivador e ver como os outros cultivadores vivem. Mais sobre eles, certo? Yuan disse a ela. Xiaohua ficou em silêncio após ouvir sua resposta. Na verdade, Yuan precisava de uma melhor compreensão dos cultivadores e do mundo do cultivo, pois ele era bastante ingênuo nesse aspecto. Algum tempo depois, Yuan e Xiaohua começaram a se dirigir a este local de exame enquanto eram liderados por Yu-Hou. Enquanto caminhavam, Yuan perguntou a Xiaohua. Xiaohua, posso fazer algumas perguntas sobre o cultivo? Preciso de alguns conselhos. O que é isso, irmão Tian? Ela olhou para ele. Você sabe por que alguém pode sentir dor por todo o corpo quando tenta cultivar? É como ser esfaqueado por agulhas. Ao ouvir as palavras de Yuan, Xiaohua imediatamente franziu a testa com uma expressão preocupada no rosto. Irmão Tian, você sente dor ao cultivar? Ela perguntou a ele, preocupada que pudesse ser um efeito colateral de comer muitos núcleos de monstros. Não. Só estou perguntando, ele rapidamente balançou a cabeça. Bem, existem algumas razões pelas quais alguém sentiria dor durante o cultivo, disse Xiaohua. E ela continuou. Uma delas é simplesmente porque seus meridianos estão bloqueados por impurezas ou outras coisas não naturais. Se alguém danificou os meridianos, não seria capaz de cultivar até curá-los. E uma pessoa normal que está tentando se cultivar pela primeira vez. Quando ela tenta se cultivar, seu corpo sente uma dor intensa. Mas também parece que ela está progredindo, como se estivesse se aproximando de seu avanço. As circunstâncias não importam, irmão Tian. Se o corpo dele sentir dor ao tentar cultivar, deve haver algo errado com seus meridianos ou corpo, disse Xiaohua a ele. Então existe algum método para ajudar com esse tipo de problema? Yuan perguntou. Sim, existem tesouros que limpam os meridianos e alguns até os restauram para uma condição saudável. Se alguém está tendo problemas para tentar se tornar um cultivador, existem até tesouros que podem ajudar vigorosamente em seu avanço. Podem curar ou afetar os meridianos, são muito valiosos. A maioria das pessoas não será capaz de comprá-los. Xiaohua então continuou. Na verdade, a erva de 7 cores em posse do irmão Tian é um ingrediente-chave em muitas receitas de pílulas que podem afetar os meridianos de uma pessoa. Por isso é tão procurada e valiosa. A erva de 7 cores, Yuan se perguntou se seria capaz de cultivar no mundo real se consumisse esses tesouros que podem curar seus meridianos. Depois de caminhar meia hora pela grande cidade, Yuan e os demais finalmente chegaram ao local do exame, e conseguiram avistá-lo de muito longe devido à grande aglomeração que já estava presente ali. Cara, mal posso esperar para me juntar ao Templo da Essência do Dragão. Qual é o seu nível de cultivo agora? Acabei de chegar ao 5º nível do Spirit Apprentice. Haha, como não tenho muito tempo para jogar, só consegui chegar ao 3º nível hoje. Como você acha que será o exame? Quem sabe, nunca fiz isso antes. Nem eu. Parecia haver um bom grupo de pessoas na multidão que eram jogadores, e todos estavam entusiasmados enquanto esperavam o início do exame. Uau! Tem muita gente aqui, exclamou Yuan depois de ver o mar de gente ali. Isso era de se esperar, já que o Templo da Essência do Dragão é uma seita renomada e há muitos jogadores que ainda não aderiram a uma seita. Yu-Hou disse a ele. Assim que se aproximaram da área, Yuan procurou pela família Xuan. Não vejo Xuan Wuhan ou o pai dela. Eles estarão aqui mais tarde? Yuan se perguntou quando não conseguia ver suas figuras em lugar nenhum. Depois de alguns minutos parados, um grupo de indivíduos vestindo roupas semelhantes se aproximou da área. Se você está aqui para o exame inicial do Templo da Essência do Dragão, faça uma única linha aqui. A pessoa na frente do pequeno grupo, um homem de meia idade com um rosto hostil, gritou alto. Muito rapidamente, a multidão começou a se movimentar. Poucos minutos depois, Yuan e Yu-Hou conseguiram garantir uma vaga em algum lugar no meio da fila, mas ainda estavam atrás de pelo menos 100 pessoas. Uma vez que havia uma linha ordenada que serpenteava por toda a área, o homem de meia idade falou em voz alta. Eu sou o ancião Kang, um ancião da seita dos discípulos externos do Templo da Essência do Dragão, e estou aqui hoje para procurar novos potenciais discípulos para se juntarem à nossa seita. Este é apenas o exame inicial para ver se você está qualificado para fazer os exames reais. Então você não se tornará um discípulo por passar neste exame. Depois de se qualificar para este exame,
Você poderá participar do exame real diretamente no Templo da Essência do Dragão daqui a 4 dias. Ah, então não poderemos experimentar este lugar juntos, mesmo se passarmos nisso. Yu-Ho suspirou e continuou. Eu também tenho aula naquele dia, então vou perder o exame real de qualquer maneira. Mesmo que não possamos ir hoje, podemos ir quando você puder jogar novamente, disse Yuan a ela. Não vou me juntar à seita sem você. Não quero ser um fardo para você, irmão. Meu horário de jogo é muito limitado. Então não poderei brincar com você com muita frequência. Tem certeza? Yuan perguntou a ela com uma leve carranca no rosto. Claro, eu queria entrar na seita por você, irmão. Se você não entrar na seita por minha causa, me sentirei extremamente culpado por isso, já que isso é o oposto das minhas intenções. Yu-Ho disse a ele. Após um momento de silêncio, Yuan acenou com a cabeça. Ok, vou me juntar à seita. Isso é bom, Yu-Ho sorriu. Assim que eu me tornar um discípulo, talvez eu possa pedir que abram uma exceção para você, para que você possa se tornar um discípulo mesmo sem fazer o exame. Yuan então disse a ela. A menos que você se torne um indivíduo muito importante na seita, não acho que eles abririam esse tipo de exceção. Yu-Ho balançou a cabeça. Não há necessidade de se preocupar com isso porque o irmão Tian definitivamente se tornará um discípulo famoso em pouco tempo, disse Xiaohua a ela. Com os talentos de Yuan, ele poderia facilmente se tornar um discípulo central do Templo da Essência do Dragão. É assim mesmo, Yu-Ho murmurou, perguntando-se de onde vinha sua confiança. Embora seu irmão possa ser excepcionalmente talentoso, existem inúmeros gênios no mundo do cultivo, e um lugar de destaque como o Templo da Essência do Dragão certamente terá alguns gênios que poderiam rivalizar com Yuan, certo? Afinal, existe um ditado que diz: sempre há alguém melhor que você. Depois de meia hora na fila, finalmente foi a vez de Yuan fazer o exame. Nome: o Elder Kang perguntou a Yuan sem olhar para ele, mantendo o olhar na prancheta em suas mãos. Yu Tian, disse ele. Qual é o seu nível de cultivo e idade? O Elder Kang então perguntou em tom desinteressado, quase como se não quisesse estar ali. Yuan hesitou imediatamente. Aprendiz espiritual de F5º nível, 18 anos, ele decidiu mentir. Aprendiz espiritual de 5º nível? Yu-Ho olhou para ele com as sobrancelhas levantadas e um olhar desconfiado. Embora ela não possa ver seu nível de cultivo, certamente ele deve estar acima do aprendiz espiritual do 5º nível, certo? Afinal, ele derrotou 4 jogadores do mesmo nível com facilidade. Yu Tian, aprendiz espiritual de 5º nível, 18 anos. O Elder Kang escreveu seu nome e idade na prancheta sem sequer olhar para ele. Coloque suas mãos na bola de cristal atrás de mim. Se ela brilhar em verde, você passa. Próximo. Yuan assentiu e foi tocar a bola de cristal que era gerenciada pelos discípulos que vieram com o Elder Kang. Alguns momentos depois, a bola de cristal brilhou em verde brilhante. Parabéns, você passou. Leve este token. Você precisará dele para o exame real. Sem ele, você não poderá participar do exame. Então não o perca. O discípulo disse a Yuan antes de lhe entregar uma pequena ficha de jade. Você obteve o token de exame do Templo da Essência do Dragão. Obrigado, disse Yuan antes de deixar o local com os outros. Você não vai fazer os exames, Xiaohua? Yu-Ho perguntou a ela depois. Não, Xiaohua balançou a cabeça.